Olá pessoal, depois de muito tempo este é mais um ShoujoCast e eu vou fazer um pequeno programa para iniciar esse mês de dezembro, haverá outros, falando de um mangá que chegou ao final da sua publicação no Brasil agora recentemente. Este mangá é Orange, que foi publicado pela JBC e é talvez uma das melhores séries shoujo, mas não necessariamente somente shoujo, que você aqui no Brasil poderá ler se estiver disposto, porque todos os 7 volumes estão disponíveis para compra neste momento. Então, se quiser me acompanhar, eu vou falar da série e vou fazer algumas outras observações até neste programa. Orange, de Ichigo Takano, começou a ser publicada em 2012, na revista Betsuma. Então, a mais importante hoje, desde aquela época, das revistas shoujo japonesas, né, de onde sai uma série de animes, como o próprio Orange virou anime. Tá? É uma série, né, que tem uma ideia curiosa, tá? Porque o ponto de partida de Orange é o seguinte: nós temos uma menina, a nossa protagonista, que é a Naru Takamiya. Ela vai começar o 2º ano do ensino médio e ela abre sua caixa de correio e encontra uma carta. Esta carta é dela mesma. Um trote, que carta é essa? Então, é uma carta e quando ela lê, é uma carta de 10 anos no futuro. Então, seria o eu dessa menina, a Naru, 10 anos mais velha, escrevendo para o seu eu adolescente, dizendo que ela não foi capaz de evitar uma grande tragédia e que a Naru deveria se esforçar para salvar a vida de um garoto chamado Kakeru Naruse. Só que a Naru não conhece nenhum Kakeru. E a carta diz outras coisas. Mas muito bem, quando a Naru chega na escola, há um aluno novo na turma e esse aluno se chama exatamente Kakeru. A menina fica intrigada e conforme a história vai se desenrolando, ela vai percebendo que coisas que estão na carta efetivamente estão acontecendo, para começar com a própria aparição do garoto na turma, e começa a achar que talvez possa ser verdade aquela carta. A Naru, ela não é uma figura isolada, ela tem outros amigos, então, do grupo de amigos da Naru, que acabam abraçando o Kakeru e transformando em seu amigo. Nós temos o Sua, que é atleta, jogador de futebol, apaixonado pela Naru e que vai se tornar o melhor amigo do Kakeru. Nós temos a Takako, que é a garota, né, mais forte do grupo, decidida, que às vezes, né, parece mais madura que os demais, diz as coisas, né, na lata. Nós temos a Azusa, que é, né, uma menina muito alegre, que parece muito alegre, meio cabeça de vento, mas que é também capaz, né, de se dedicar muito aos seus amigos. E nós temos o Hagita, né, que é um garoto de óculos, né, que parece, né, meio descolado da realidade, meio brincalhão da forma errada, mas que tem uma grande percepção das relações humanas. A gente vai compreendendo isso conforme a história vai passando. O fato, né, é que Orange, né, tem, né, como centro dessa história, né, esse garoto chamado Kakeru, que tem uma série de problemas emocionais. Né? Ele vem de um lar dissolvido pelo divórcio, a separação não é algo visto, né, de forma muito positiva no Japão, e normalmente quem acaba em situação mais precária é a esposa. Né? Ele se mudou de Tóquio para a cidade, né, para uma cidade outra, né, que é Matsumoto, que é onde a história se passa, em Nagano, na prefeitura de Nagano. O Kakeru, ele sofre de depressão. Então, ele é um garoto cheio de problemas emocionais e, efetivamente, ele está sempre a um passo de cometer um ato que pode colocar fim à sua vida. Então, a carta da Naru, ela está dizendo o seguinte: se você, porque
que a Naru escreveu para si mesma, se você não conseguir mudar o futuro, certamente o Kakeru não vai estar aqui 10 anos, comigo daqui a 10 anos. Enfim, com o andar da história, nós acabamos descobrindo que todos aqueles amigos, né, todo aquele grupo de adolescentes recebeu também uma carta do futuro. Então, Orange, ele teve essa publicação inicial da história fechada entre 2012 e 2015. Esta história, que é a história efetivamente do mangá, ela virou anime e virou dorama também. Então, o anime, se não me engano, está disponível no Crunchyroll. Recomendo, mas recomendo muito mais o mangá. Eu, por exemplo, não consegui gostar do anime, tentei, mas o mangá, né, me manteve muito presa, me emocionou muito em determinados momentos, porque se discute amizade, altruísmo, a questão da solidão, como os problemas emocionais dos adultos muitas vezes acabam sendo muito prejudiciais às crianças e os adolescentes que convivem com eles. Então, teve essa história original, e depois, em 2017, como o mangá fez muito sucesso, a autora lançou o primeiro Gaiden. E o primeiro Gaiden, que é o volume 6, ele é centrado no Sua. E se eles não tiverem conseguido impedir a morte do Kakeru? E se o Sua tiver a chance de se casar com a Naru, né? Então, o volume 6 é exatamente a história do Sua, partindo do princípio que o Kakeru não estava lá, não está mais lá. O volume 7 tem o Kakeru na capa, então, a princípio, né, ele deveria ser o e se o Kakeru tiver sobrevivido, tiver terminado o ensino médio, tiver talvez casado com a Naru, quem sabe, né? Como seria a vida desse menino se ele não tivesse interrompido a sua trajetória lá no final do segundo ano? Enfim, né? A história de Orange, e isso quem vai colocar é o Hagita, né? Aquele menino que eu disse que tem uma percepção muito maior da realidade do que os amigos acreditam, é uma história de múltiplas linhas temporais, tá? Então, há a linha temporal em que o Kakeru morreu, aquela em que o Kakeru não morreu, há uma linha temporal talvez em que a Naru tenha ficado sozinha e pranteando o Kakeru eternamente, há uma linha possível em que ela tenha casado com Sua e sido efetivamente feliz. O volume 7, de todos os volumes da série, vou ser franca com vocês, me parece o mais irregular. Por quê? Porque a autora queimou possibilidades. Eu imaginava, desde o início, que ela iria fazer guidance específicos para cada uma das personagens. E eu acredito que cada uma delas merecia, assim como o Sua mereceu, um guidance só para ela, um volume todo. Mas esse volume 7, ele tem o Gaiden da Takako, o Gaiden da Azusa, o Gaiden do Hagita. 3 histórias muito curtas, tá? Que são boas, mas são curtas. Tem o Gaiden do Kaoru. Esse sim, o mais longo, mais elaborado, mais dramático, mas até por conta dessa fragmentação toda, eu não consegui me emocionar como eu me emocionei em outros volumes. Assim, no volume 6 eu chorei, eu terminei, chorei muito lendo o volume 6. Então este volume 7, o único momento em que ele consegue me levar quase às lágrimas, é quando o pai do Kakeru, o nosso protagonista cheio de problemas emocionais, porque os pais se separaram, a mãe foi para o interior, a mãe também sofre de depressão, também tem os mesmos impulsos que o filho tem, que o pai vai procurá-lo. E o pai do Kakeru é uma pessoa, como eu direi, desprezível. Então eu quase chorei, mas não foi de emoção daquelas mesmas emoções do resto do mangá. Foi um choro de raiva mesmo. E esse volume 7 ainda tem um último Gaiden, que sinceramente é uma história muito bobinha, que a autora não precisava ter colocado ali. A história não é minha, claro, né? Mas se fosse, eu daria
ou um volume dividindo 2 Gaiden, Takako Azusa, Takako Hagita, ou Hagita Kaoru, enfim, dividindo ali, ou daria um volume para cada um e certamente teria muita saída, venderia bastante, porque Orange é uma série de muito sucesso. É uma série de ficção científica, ok, é sim, mas ao mesmo tempo a autora não vai explicar como funciona o mecanismo das múltiplas linhas temporais, do multiverso, né, no final das contas. Há vários Kakeru, há várias Naru, provavelmente o ponto de divergência que vai gerar essas múltiplas linhas temporais é a morte ou não morte de Kakeru, e aí vocês vão ter que descobrir. Se você quiser ler, e está tudo disponível, a JBC acho que fez um novo lançamento de todos os volumes, tudo disponível. Se você ler do 1 ao 5, você vai descobrir se os amigos conseguem ou não conseguem impedir a morte de Kakeru. Se vocês lerem o volume 6, vocês vão estar lendo uma linha temporal na qual ele morreu. Se vocês lerem o volume 7, vocês têm 3 Gaidens iniciais em que eles não sabem ainda se Kakeru vai sobreviver ou não. Tem o Gaiden do Kakeru, no qual efetivamente ele está vivo e ele está naquela situação: será que eu vou conseguir ser feliz na minha vida? O que é a felicidade? Né? É uma série de discussões. Então, é um mangá muito bom, né? Mas há um outro detalhe curioso desse mangá. Ele começou na Betsuma, a revista shoujo mais importante desde muito tempo, e em algum momento, em 2013, e eu tenho posts no meu blog falando sobre isso, tem resenha de todo o mangá no Shoujo Café. Em algum momento lá de 2013, a autora Ichigo Takano teve algum problema lá com a Shueisha e ela decidiu não somente interromper o mangá, mas também abandonar a revista. E houve um momento que ela fez uma publicação oficial dizendo que ia se aposentar, ou seja, no início da carreira ela ia largar tudo. Isso gerou um desespero muito grande entre os fãs de Orange. Mas o que efetivamente ela fez foi parou o mangá por um pequeno período de tempo. Era um dos maiores sucessos do Japão na época, e entre os shoujo era o shoujo de maior sucesso na época, talvez, competindo com alguns outros, como Kimi ni Todoke, mas Orange era aquilo que havia de novo, e essa ideia de linhas temporais estava atraindo muito a atenção. E aí ela se muda para uma revista seinen, que é a Monthly Action, tá? Que é uma revista seinen assim, que publica as coisas mais variadas, que não tem bem, né, um perfil definido. Ela publicou Orange, mas publicou também, por exemplo, O Marido do Meu Irmão, que a Panini lançou, né? Que é muito bom. Enfim, né? Então assim, Orange é shoujo, mas também é seinen. E algo que eu até fico pensando é que a partir do momento que se muda para Monthly Action, o que começa a acontecer é que as personagens masculinas, o Suwa e o Kakeru, principalmente o Suwa, começam a ter um espaço maior na história do que eles tinham lá na Betsuma, onde o centro efetivamente era Naru. Então assim, se você quiser ler um excelente mangá, tá? Descontados aí, talvez essa não explicação de como se criam essas linhas temporais, vai que a autora publica mais alguma coisa, eu não duvidaria que ela o fizesse, assim, fora essa não explicação científica, né, ciência de ficção, né, sobre como se criaram as linhas temporais, Orange é uma série excelente, tá? Então assim, é isso. Orange é excelente, vale a pena ler. Pode, se você não quiser ler do 1 ao 5 e de repente cair na sua mão o volume 6, acho que dá para ler sem ler a história principal, porque ele é uma história bem fechadinha. O 7 já não dá. Aliás, eu esqueci de dizer, mas o Kakeru também recebe uma carta, mas eu não vou dizer de quem é essa carta, que ele recebe do futuro, e essa carta aparece no Gaiden, e é uma peça importante da história dele. Então assim, recomendação de mangá. A JBC, vou reforçar isso, está de parabéns, porque a gente tem aqui uma tradição no Brasil de não publicar os Gaiden. Então, Kimi ni Todoke teve Gaiden, a Panini não publicou.
Ouran-Hostel Club teve Gaiden, a Panini não publicou. Então, assim, os Gaiden são ignorados pelas editoras e a JBC foi lá e publicou Orange completo. Parabéns para a JBC, porque dentro do mercado brasileiro isso é muito raro. Então, pessoal, é isto. Desculpem ficar tanto tempo sem publicar nada, mas teve o aniversário da minha filha. Final de ano, a vida dos professores vira um pouco de... ficam meio infernais, né? Ainda estamos nesse momento, né, de final do ano, fechamento de nota, recuperação, etc. Então, tudo isso acaba tornando as coisas meio pesadas. Me bateu um certo desânimo também. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. O próximo vídeo deve sair em breve, muito breve mesmo. Tchau, tchau.